Gálatas capítulo 3, versos 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, é humanamente impossível pregar o Teu Evangelho sem depender da Tua palavra, sem depender de Ti, sem depender da Tua presença, da Sua graça e do Seu favor. Não nos permita nos acostumar com aquilo, Senhor, que não é natural. Nos permita dar devida atenção à Tua palavra. Nos permita, Senhor, sermos mais uma vez expostos ao Teu santo Evangelho. E à medida que nós nos expomos às Tuas Escrituras, o Senhor opere uma transformação no nosso coração, que só o Senhor pode fazer. Me ajuda, Espírito Santo, fala aos nossos corações, fala dentro de nós, por Sua graça, por Sua misericórdia, por Seu único e exclusivo favor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, e você diz: amém. Queridos, estivemos sexta-feira em São Luís, ministrando na igreja Batista Missionária Shalom. A Paula me perguntou lá no show, né? Como é que foi, pastor? Eu falei: Jesus veio. Foi muito bom. O pregador era ruim, confesso, mas Jesus, que é bom, apareceu naquele culto. Foi muito bom. Foi muito bom. O pessoal dançou pra caramba aí ontem. E estamos aqui hoje, amém? Nós, domingo passado, usamos esse mesmo texto para falar sobre Cristo crucificado. Não sei se você lembra, eu chamei aqui Santiago, chamei Esteban e chamei João. Um era judeu, o outro era quem? O gentio cristão, exato. E eu mostrei para você como que funcionava a conversão de um grupo para o outro, o que identificava um grupo do outro, o que separava um grupo do outro, como passar de um grupo para o outro, no que mais acreditava um grupo diferente do outro. E foi só uma introdução. Eu queria hoje aprofundar isso com você hoje aqui essa noite. Amém? Cristo crucificado. É sobre isso que eu queria falar com você. O apóstolo Paulo fala exatamente isso no versículo 1 de Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Nós... Tá botando o texto aqui, tá? Deixa um aí, pode deixar. Gálatas 3, 1. Nós falamos semana passada que Paulo poderia ter usado Jesus Cristo exposto como ressuscitado, e ele estaria certo se o fizesse. Paulo poderia falar Jesus Cristo exposto como glorificado, e ele também estaria certo se ele o fizesse dessa forma. Paulo poderia falar sobre Jesus Cristo como encarnado, e ele também estaria certo se fizesse dessa forma. Só que ele não falou ressuscitado, ele não falou glorificado e ele não falou encarnado. Ele falou
crucificado. E meu objetivo com você é entender essa noite por que Paulo enfatiza dessa forma. Sabe, Paulo não queria falar dos aspectos da ressurreição de Jesus. Paulo não queria falar do que ele fez nos 3 dias que ele desceu às profundezas para pregar aos mortos em prisão. Paulo não falou dos aspectos da ressurreição de Jesus. Não foi isso que Paulo fez. Paulo também não falou dos aspectos da glorificação de Jesus. João em Apocalipse fala que o corpo de Jesus está diferente hoje. O seu cabelo é branco como a neve. Os seus olhos são como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada. Isso é Jesus Cristo glorificado. Só que não é disso que Paulo está falando. João fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João fala de Jesus Cristo encarnado. Paulo não fala, Paulo não quer falar da encarnação. E todos esses assuntos são importantíssimos para nós como igreja. Só que Paulo vai enfatizar Jesus Cristo como crucificado. Por que Paulo ressalta a importância de Jesus Cristo como crucificado? Onde Paulo quer chegar com a igreja, com os irmãos da Galácia, onde Paulo quer chegar falando só de Cristo crucificado? Talvez a gente chegue nesse lugar hoje. Amém? Amém? Cristo crucificado. Você pode repetir comigo? Cristo crucificado. A ênfase de Paulo é Cristo crucificado. Eu aprendo com isso também que se Paulo vai falar do Cristo crucificado, automaticamente ele exclui qualquer outra possibilidade de ser pregado uma mensagem contrária a essa. Se isso aqui é Cristo crucificado, se essa é a ênfase de Paulo, se é disso que ele está falando, automaticamente qualquer coisa que não seja isso, ele já excluiu da conversa. Você entendeu? Qual era o assunto de Paulo? Jesus Cristo exposto como crucificado. Era esse o objetivo de Paulo. Qualquer outra mensagem que não fosse essa, não interessava a Paulo. Sabe, eu fico me perguntando se nas nossas igrejas que você conhece, que você já congregou, ou até mesmo em nós, nos nossos DCCs, se estamos falando de Cristo crucificado. Sabe o que é muito comum? Você, em hipótese alguma, leia os evangelhos, leiam as cartas, observe o Novo Testamento. Você nunca vai ver os apóstolos, nenhum deles, falar de uma pregação como essa aqui, por exemplo, 3 dicas para melhorar a sua vida. Nunca, 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 gente. Você vai ler todas as cartas de Paulo, você não vai ver Paulo dando conselhos para você melhorar de vida. Qual era a mensagem de Paulo? Jesus Cristo exposto como crucificado. Você nunca vai ver Paulo falando sobre 7 passos para o sucesso. Você nunca vai ver Paulo falando que Deus vai te restituir. Você nunca vai ouvir Paulo falando sobre declare que a vitória já é sua. Não. Nunca, nunca, nunca. Qual era a mensagem de Paulo, gente? Jesus Cristo exposto como crucificado. Você nunca vai ouvir Paulo falar que o melhor de Deus está por vir. Não combina o apóstolo Paulo com esse tipo de mensagem. Não faz nenhum sentido. Se você vê as cartas, se você lê o Novo Testamento, não tem essa mensagem na boca dos discípulos e dos apóstolos, não está escrito isso. Mas é o que a gente anda ouvindo em muito púlpito do nosso Brasil. Você vai prosperar, você vai vencer. 7 dicas para isso, 7 passos para isso. Não é essa a mensagem. A mensagem é única. Jesus Cristo exposto como crucificado. Jonas, joga rapidão para mim ali. Você pode abrir no sua Bíblia para marcar
1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2. Primeira Coríntios 1 e 2. Vai dizer assim, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou sabedoria. Olha o que Paulo está dizendo, ó, para a igreja de Corinto já. Quando eu fui visitar vocês, eu não fui com um discurso ensaiado. Eu não fui com um sermão bonito. Eu não fui usando de eloquência, oratória. Não, eu não fui isso, não foi assim que eu fui com vocês. Eu não fui expor o tanto que eu estudei teologia para falar de sabedoria com vocês. Não foi essa a minha intenção quando eu fui visitar vocês. Olha o que ele vai dizer agora no verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Você pode dizer amém? Sabe, queridos, nós somos uma raça de pastor muito diferente. A minha geração de pastor, quando senta para conversar com outros pastores, sabe o que a gente faz? A gente quer saber quantas cadeiras tem lá na tua igreja. Pastor é uma raça muito ruim, sabia? Pastor, quando chega com outro para conversar, quantas ovelhas tem na tua igreja? Cabe quantas cadeiras no teu prédio? Há quanto tempo vocês estão nessa cidade? Quanto entra na tua igreja de dinheiro? Quando um pastor, estou falando honestamente com vocês, quando um pastor senta para conversar com outro pastor, basicamente é esse o assunto. Agora Paulo, quando foi visitar a igreja de Corinto, não foi esse o assunto. Se o apóstolo Paulo viesse aqui hoje, ele não queria saber como estão os nossos casamentos. Paulo não queria saber como é que foi o ensaio do louvor na semana. Paulo não estava interessado se as contas da igreja estão pagas. Paulo tinha um objetivo, se ele viesse aqui hoje, visitar a nossa igreja. Você leu o texto, qual é o objetivo de Paulo? Eu só quero saber uma coisa com vocês. Jesus Cristo, como está? Detalhe, e ele crucificado. Você percebe a ênfase de Paulo? Ele fala isso para a igreja da Galácia, que era um conjunto de igrejas, como a gente viu semana passada. Ele fala isso para a igreja de Corinto, que era, em tese, a melhor igreja do Novo Testamento. Paulo vai dizer que a igreja de Corinto não tinha falta de nenhum dom. Nenhum dom. Era tanto dom que a confusão era para organizar o culto de tanta gente com dom. O culto na igreja de Corinto era bagunçado porque tinha dom demais. Um levantava profetizando, o outro levantava profetizando daqui, um levantava interpretando dali, um era curando ali no fundo, e na hora da ceia um comia na frente do outro. O culto era assim. A igreja de Corinto não tinha falta de nenhum dom, gente. Dons de revelação, discernimento de espírito, profecia, dons de cura, dons de... Não tinha nenhum dom em falta naquela igreja. Paulo não chega perguntando, como é que estão os dons aí? Quantos foram curados esse mês? Não era essa a preocupação de Paulo. A única preocupação de Paulo é Jesus Cristo. E crucificado. Cadê? Os meninos estão brincando esses dias, depois que a gente está pregando muito isso. Atos e João. Tu tá onde, irmão? Aí um responde para o outro: eu estou em Cristo, vaso. Sabe? A gente precisa chegar nesse entendimento de que o que é mais importante em nós não é seu cabelo, sua camisa, sua cadeira, se tem ar ou não, se tem som ou não. Quer desconcertar qualquer pessoa, chega para ela e pergunta assim:
Como é que está você e Cristo, irmão? Ei, não tem uma resposta pronta para essa pergunta. Não tem. Para um pastor, se você chegar para assim, pastor, como é que está você e Cristo crucificado? Não tem uma resposta automática, a menos que você esteja em Cristo crucificado. Então, eu quero enfatizar muito isso com você. A mensagem de Paulo é única. Paulo só queria saber disso, Cristo crucificado e nada mais. Nada mais. Capítulo 1 de Coríntios, abre aí comigo. É só um capítulo antes do que a gente leu. Eu queria que você lesse comigo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 a 24. A Bíblia é a palavra de Deus. Está tudo perfeito. Está tudo escrito. Meu Deus, como é incrível enxergar Cristo nas Escrituras, gente. Como é incrível. Olha comigo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22. Vamos ler junto? Olha, acompanha a sua Bíblia. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por causa da sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas, olha Paulo falando de novo, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha para cá. Sabe o que eu acho interessante em Paulo? Aqui é a carta de Coríntios, o que nós lemos é a carta aos Gálatas. O interessante de Paulo é que as igrejas mudam, mas a pregação de Paulo não muda. O que ele está cobrando aos Gálatas é Cristo crucificado. O que ele cobra da igreja de Corinto? Cristo crucificado. O texto que nós lemos falam de dois grupos. O primeiro grupo são os judeus. E o segundo grupo são os gregos. São dois grupos totalmente diferentes, com práticas culturais diferentes. Mas sabe o que é interessante? A mensagem é a mesma. Cristo crucificado. Sabe o que está faltando para a gente? Está faltando para a gente ser homem e mulher de uma mensagem só. Sabe, gente, a gente quer moldar Deus à nossa confusão. Não funciona. A mensagem é única, é o Evangelho. Cristo crucificado. Mas pastor, meu problema é dinheiro. É do Evangelho que você precisa. Mas pastor, é casamento, meu B.O. É do Evangelho que você precisa. Pastor, de emprego, eu estou precisando trabalhar. É do Evangelho que você precisa. Pastor, minha confusão é emocional. Gente, parece que eu estou sendo antiprofissional, parece que eu estou sendo antiético, parece que eu estou sendo... Eu só quero botar você no foco certo. O foco é só uma, a mensagem é só uma. A plateia muda, o auditório muda, a mensagem não muda. A mensagem continua a mesma. Jesus Cristo crucificado. Os judeus pediram um sinal. Os gregos buscavam sabedoria. Não importa a plateia, não importa o povo, não importa a cidade, não importa o problema. A resposta continua a mesma. E a Bíblia nos mostra isso. Você quer ver um negócio? Duas referências bíblicas que vão mostrar os judeus pedindo sinal e os gregos buscando a sabedoria. Abre comigo, por favor.
Mateus capítulo 12, verso 38. Os judeus pedindo sinal. Vamos ler junto. Olha como esse quebra-cabeça vai se encaixando. Mateus 12. Meu Deus, como isso é bonito. Mateus 12, a partir do 38 até o 42. Vai dizer assim, ó. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Olha o texto que Paulo estava falando lá na frente. Os judeus pedem um sinal. Olha isso aqui acontecendo. Olha a resposta para o sinal. Preste atenção, vamos ler junto, até o 42. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Meu Deus. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Paulo está falando que os judeus pediram um sinal. Esse episódio aconteceu com Jesus. Chegaram para Jesus, um grupo de judeus, falaram assim: Jesus, me dá um sinal para a gente. Faz algo extraordinário. Faz algo incomum. Jesus falou assim: vocês estão me pedindo um sinal. Vocês envolvidos em maldade e adultério, vocês querem um sinal da minha parte? Não tem sinal para vocês, a não ser um. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no centro da terra. Do que Jesus estava falando? Qual era o sinal que Jesus disse que teria para os judeus? A sua morte, a sua crucificação, o seu sacrifício. Jesus Cristo exposto como crucificado. Você entendeu? Agora Paulo vai dizer que os gregos buscam sabedoria. Olha o texto comigo que os gregos fizeram isso. É mais bonito ainda, gente. João capítulo 12 agora. Pula de Mateus capítulo 12 para João capítulo 12. A partir do versículo 20. Vamos ler do 20 até o 33. Um sinal foi dado aos judeus: a morte de Jesus Cristo. Os gregos buscaram sabedoria. Olha o relato bíblico sobre esse episódio. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio do céu uma voz: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, estava ali, tendo ouvido a voz, diziam ser um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Preste atenção. Então Jesus explicou: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha o 33. E isto dizia, significando com que gênero de morte estava para morrer. Bora costurar aqui o raciocínio? Eu tenho Paulo com uma mensagem: Jesus Cristo exposto como crucificado. Amém? Amém, gente? Eu tenho Paulo dizendo que judeus pediram um sinal, gregos buscam sabedoria. Para os judeus que pediram um sinal, Jesus disse qual era o sinal: minha morte. Como Jonas ficou 3 dias no interior de um grande peixe, eu ficarei 3 dias também morto. Jesus crucificado. Judeus e gregos. Gregos buscam sabedoria. Os gregos chegaram para procurar Jesus. Eles queriam ouvir quem era aquele mestre da lei, quem era aquele rabino que falava com tanta autoridade, que detinha tanto conhecimento. Jesus falou assim: opa, está chegando a hora de fazer uma coisa. Quando Jesus percebeu o interesse dos gregos, o buscando, o que foi que ele percebeu? Está chegando a hora de morrer. Se um grão de trigo não morrer, ele não vai frutificar. Ele estava falando dele. E o 33 ele encerra. E ele fala tudo isso porque estava falando como haveria de ser a sua morte. Não importa a plateia. Não importa se é grego buscando sabedoria. A mensagem é uma: Jesus Cristo morto, crucificado. Não importa se é judeu religioso buscando o sinal é um só: Jesus Cristo exposto como crucificado. Aí você entende o porquê da mensagem de Paulo ser única: Jesus Cristo exposto como crucificado. Se para os judeus esse foi o sinal, se para os gregos esse foi a sabedoria que foi mostrado, por que Paulo vai pregar outra coisa? Paulo vai pregar apenas sobre Cristo crucificado. Sabe o que é interessante? A mensagem não mudou, você percebeu, mas as reações mudaram. As plateias mudaram. Uma plateia era de judeus, uma plateia era de gregos, gentios. As reações mudaram. É possível ser pregado o mesmo evangelho, o mesmo Cristo, e você sentir tudo e você sentir nada. As reações são diferentes porque as pessoas são diferentes.
Você viu as reações dos judeus? Olha o texto comigo. Joga aí, Jonas, rapidão. 1 Coríntios 1:22. A reação dos judeus é interessantíssimo. 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Os públicos são diferentes, mas a mensagem é a mesma. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Olha a reação ante a mensagem. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Gente. Meu Deus. Por que para o judeu era um escândalo a pregação do Cristo crucificado? Por que para o grego era uma loucura falar do Cristo crucificado? Você nunca parou para se perguntar isso? Gente, o judeu era o povo que recebeu a lei do próprio Deus. O judeu era o povo escolhido pelo próprio Deus. Deus um dia achou Abraão no deserto, falou assim, fui com sua cara, quero fazer um combinado com você, de você vai ser pai de multidões. Vieram os judeus. Moisés recebeu os mandamentos. A lei de Moisés é a palavra de Deus. Todo bom judeu se orgulha de cumprir a lei de Moisés. Todo bom judeu se orgulha de conhecer os mandamentos de Deus. Todo judeu com 5 anos de idade, ele começa a decorar a Bíblia. Todo judeu. Tem uma coisa no judaísmo que não tem no nosso país: tradição oral. O judeu, inclusive, ele tem uma Bíblia que ela é apenas oral. Ela é falada do avô para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto e assim vai. Tradição oral. Um judeu ouvindo a mensagem de Jesus Cristo exposto como crucificado, ele fica escandalizado. Por quê? Porque um judeu não aceita que o Messias que ele espera para promover uma libertação política para ele. Você sabe que o judeu daquela época era subjugado a Roma. O Império Romano que comandava os judeus. Todo judeu naquela época esperava que o Messias viesse com um poder político, entrasse com um cavalo pomposo, uma coroa brilhante, destronasse César e fosse o novo imperador daquele mundo. E por que ele esperava isso? Porque ele era o cumpridor da lei de Deus, porque ele obedecia os mandamentos, porque ele cumpria as regras. Então, o Messias que viria jamais poderia morrer. O Messias que viria teria que ser um libertador. Aí me vem Jesus. Não tem nenhum cavalo, é um jumento. Não é nenhuma coroa de ouro, deram uma coroa de espinho. Ele não provocou nenhuma revolução política. Ele não foi nem um Che Guevara, ele não foi nem um revolucionário. Não. Pelo contrário, ele falou assim, o meu reino não é daqui. Vocês estão querendo que eu vire prefeito, governador, presidente? Meu reino não é daqui. E Paulo, quando prega, fala que esse judeu de Nazaré, gente, Nazaré não era nem uma capital de nada. Nazaré era uma vila com poucos habitantes.
Jesus vem de Nazaré, uma região pequenininha, com poucas casas. Paulo está pregando que esse judeu, filho de um carpinteiro, que morava numa vila pequenininha, é como se dizer que o Messias veio lá dos Rodrigues. Aquela região pequenininha, com algumas famílias só. Quantas famílias tem lá nos Rodrigues, sabe? Quantas famílias tem lá? Tem um povoado aqui em Vitória chamado Rodrigues, Ilha dos Rodrigues. São 3 famílias, o povoado inteiro, 3 famílias, Ilha dos Rodrigues. Nazaré não era algo muito diferente disso. Nazaré não era uma capital gigantesca. Nazaré era uma vila. Imagina dizer hoje que lá da Ilha dos Rodrigues está vindo o Messias. E que ele é Deus. Não ia chocar a gente? Aí Paulo está afirmando que esse nazareno, daquela vilinha, carpinteiro, é Deus. E que está crucificado por nós. O judeu fala assim, isso é uma blasfêmia. Para um judeu isso é um escárnio. O Messias não é de Nazaré. O Messias vai nos libertar do jugo de Roma. O Messias é um rei pomposo. E ele vem montado num jumentinho. O problema dos judeus é que eles queriam um Messias que os livrasse da escravidão do jeito deles. Jesus não veio libertar os judeus do jugo de Roma. Jesus veio nos libertar do jugo do pecado. Você pode dizer amém? O Messias não veio fazer uma revolução política. O Messias veio despovoar o inferno e povoar o céu. Esse era o B.O. dos judeus. Qual era o B.O. dos gregos? Se você já estudou um pouquinho de filosofia grega, você já ouviu falar da mitologia grega, dos filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Parmênides, os deuses gregos, Apolo, Zeus. Que foi, João? Eros, Afrodite. Quem eram os gregos? Era esse povo que explicava a Deus segundo a sua concepção. Os gregos eram um povo que tinha uma explicação para tudo sobre os deuses. Para isso eles criavam os mitos. Daí veio a mitologia grega. Mas olha que interessante. Os gregos é quem faziam sacrifícios para os seus deuses. Por que para o judeu é um escândalo e para o grego é uma loucura? Não cabe na cabeça de um grego, primeiro, que havia só um único Deus. Grego tem Deus para tudo. Segundo lugar, não cabe na cabeça de um grego que não é você que faz sacrifício para o seu Deus. É o Deus do cristão que se sacrificou por eles. O grego olha para isso e fala assim, isso é loucura. Isso não existe. Sou eu que sacrifico para o meu Deus. Aí Paulo vem dizer que para o cristão é o Deus dele que desce e se sacrifica. Para, isso é loucura. Você entendeu agora o texto? Lê de novo, por favor. Os gregos é quem davam lógica aos deuses deles. O cristão, ele recebeu a lógica encarnada, o logos, a palavra. Pega essa explicação, lê de novo agora o 22 e 23. Porque tanto os judeus como pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos
a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para um grego é loucura Deus descer e se sacrificar. Não é essa a lógica. Para um judeu é um escândalo um nazareno carpinteiro ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entendeu? Eu separei aqui algumas frases de alguns homens de Deus, algumas citações, eu queria dividir com você. Agostinho de Hipona falou o seguinte: queres saber o teu valor? Olha para a cruz. Tu vales um Deus crucificado. Queres saber o teu valor? Olha para a cruz. Tu vales um Deus crucificado. É forte, hein, gente? Charles Spurgeon falou o seguinte: existe vida em um olhar ao crucificado. Existe vida nesse momento para você. Qualquer de vocês que creia no glorioso amor de Deus pelo homem em Cristo Jesus será salvo. Outra de Spurgeon: creiam firmemente que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, que seu sacrifício é total e plenamente aceito por Deus em favor do homem, de tal maneira que aquele que crê em Jesus não é condenado. Paul Washer escreveu: a cruz de Cristo não é uma amostra de quanto somos preciosos, mas do quanto somos depravados. Nós precisamos voltar a pregar sobre Jesus Cristo crucificado. Eu tenho ouvido ultimamente muitos homens de Deus antigos, mensagens pregadas há mais de 30 anos, no mínimo de 10 anos. Eu tenho lido o que homens há 300 anos atrás escreveram. Eles pregavam diferente de nós. A reunião deles fazia sentido por causa da pregação que eles tinham. Jesus Cristo crucificado. Que o Senhor nos dê graça de restaurar essa pregação. A pior idiotice que um cristão hoje pode dizer é: eu já sei, pastor, que Jesus morreu por mim. Se você tem coragem de abrir a boca para dizer isso, você não sabe o que Jesus fez por nós. Eu suspeito que estou, talvez, começando a ver beleza em Jesus Cristo. Estava conversando com Keliane. Meu pai é pastor e está na África, vocês sabem. Talvez hoje, pastor, pai de 2 filhos, líder de um ministério, talvez hoje eu teria uma única crítica ao meu pai. Uma única crítica ao meu pai. Não foi porque ele foi embora, não foi porque ele não me deixou uma herança, nada disso, nada disso. Minha única crítica ao meu pai seria: por que o Senhor nunca
pregou o evangelho para mim? Por que o Senhor nunca falou de Cristo crucificado para mim? Tá aí o nosso desafio, Valéria, como pais e mães, falar de Jesus Cristo para os nossos filhos. Tá aí o nosso desafio para a nossa família, mostrar o Cristo crucificado. Não é só um fato histórico, não é algo que tem que ter só uma lógica, não é uma mera informação. Cristo crucificado. Essa mensagem precisa voltar para os nossos púlpitos. Essa mensagem precisa voltar para o nosso louvor. Tem beleza infinita nisso. Sabe, a gente fica discutindo teologia e a gente quer separar os assuntos. Escatologia é importante. Soterologia é importante. Cristologia é importante. Bibliologia é importante. Sabe, escatologia, os últimos dias, a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, acabou a escatologia. Amém ou não amém? Agora, quando estivermos no céu, a eternidade inteira não será suficiente para compreendermos o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Se a partir de hoje, até a minha morte, eu decidi pregar só sobre a cruz de Cristo, só sobre o Jesus Cristo exposto como crucificado, eu não teria tempo e condições de dissecar todo o assunto. Nós estaremos no céu por uma eternidade, contemplando a beleza do que Deus fez em Cristo por nós. Por favor, me ajuda a te ajudar. Essa precisa ser a nossa pauta, esse precisa ser o nosso único assunto. Vamos viajar, vamos dançar, vamos trabalhar, vamos comprar, vender, vestir, mas não esquece da pauta principal. Não esquece que tem só uma mensagem. Para a gente fechar, vamos para o texto que a gente começou? Gálatas capítulo 3, só o verso 1. Gálatas capítulo 3. A Coríntios aí. Só para a gente encerrar. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Paulo é engraçado. Paulo está perguntando assim, ó, o que foi que encantou vocês? O que foi que enfeitiçou vocês? O que foi que chamou a atenção de vocês? Sendo que vocês olharam para Cristo exposto como crucificado. O que foi que... Vocês ficaram obcecados pelo quê mesmo? Qual foi o sonho que superou isso tudo? Que ambição foi essa? Que desconforto foi esse? O que foi que mexeu tanto com vocês, que tirou vocês de eixo? Porque o que vocês viram foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Cristo crucificado é a obra perfeita de Deus diante da incapacidade do homem. Ouça com atenção, por favor. Cristo naquela cruz é a obra perfeita de Deus diante da incapacidade do homem.
Quando você olhar para a cruz e ver Cristo crucificado, olhe para você e veja o incapaz que você é. E veja que diante de você está a perfeição de Deus. Cristo crucificado. Cristo crucificado é o próprio Deus agindo com seu poder diante da nossa fraqueza. Cristo crucificado é Deus quando em Abraão providencia para si o Cordeiro insubstituível. Você sabe da história. Quando Isaac pergunta para Abraão: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. E Deus fez isso. Naquele momento providenciou para Abraão um cordeiro. É só você ver João Batista batizando, e quando ele olha, ele vê: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo crucificado é Deus nos assegurando que nenhum sangue precisa ainda ser derramado. Cristo crucificado é Ele declarando: está consumado. Cristo crucificado é Deus gritando: já está feito, e por meus meios, não pelos seus. Se você parar essa semana e se dedicar à mensagem do Cristo crucificado, você vai viver outro nível de cristianismo na sua vida. 80% dos seus problemas estão resolvidos. Você vai parar de olhar para você e olhar para Ele. Só esse movimento já diz muito sobre a qualidade do cristão que você vai ser. Cristo exposto como crucificado. Jesus na cruz, crucificado, é Deus dizendo: eu fiz, e do meu jeito, com os meus meios, porque através dos seus não dava. Cristo crucificado. Vamos ficar de pé? Prepara uma música sobre, pode ser Rude Cruz, pode ser Fernandinho, seu sangue, pode ser. Amém? Baixa a luz para mim. Sabe, eu estava pensando lá em casa. Olha que interessante isso. Por que só Jesus crucificado resolveria o nosso problema? Será que não tinha outra forma, outro meio, outra pessoa não podia resolver? A verdade é que para resolver o problema do pecador, concorda comigo que tinha que ser alguém sem pecado? Amém? A Bíblia não fala dos pecados de alguns homens, por exemplo, como José do Egito. Você não vai ver um pecado dele na Bíblia. A Bíblia também não fala de nenhum pecado de Daniel, o da cova dos leões. Por que Daniel, se morresse na cruz, não poderia nos salvar? Sendo que na Bíblia não tem nenhum pecado dele. A teologia chama isso de os intocáveis. São homens que a Bíblia não menciona o pecado deles. A verdade é que, apesar de a Bíblia não mencionar o pecado deles,
Eles eram homens como nós. A Bíblia fala de Elias, homem sujeito às mesmas paixões. A Bíblia não menciona, mas nasceram debaixo do pecado e pecaram também contra Deus. Então, nem os homens que a Bíblia não menciona o pecado deles, esses homens não poderiam morrer na cruz por nós. Sabe o que eu fiquei pensando? No céu, os anjos, tem anjos que nunca pecaram. No céu tem anjos que estão vendo Deus, como nós aqui não podemos ver. A Bíblia fala de anjo, arcanjo, querubim, serafim. São categoria de anjos cada vez mais poderosos. Por que um anjo desse, que nunca pecou, porque os que pecaram já desceram, vieram demônios, mas um anjo que nunca pecou, se decidisse morrer na cruz por nós, poderia pagar o preço do nosso pecado? A lei exigiria que tinha que ser um inocente, sem pecado, puro. Se um serafim dissesse, eu quero pagar o preço por eles, um serafim poderia fazer isso, gente? Ficou na dúvida, né? Um serafim nunca poderia fazer um sacrifício por nós. Pelo mesmo motivo, por exemplo, eu empresto meu carro para João. Aí Apolo vem e pede um carro emprestado para o João. Olha como isso é interessante. De quem é o carro na história? Meu, não é? Aí João emprestou um carro. O carro que João emprestou era dele? É por esse mesmo motivo que um anjo não poderia ser sacrificado por nós. Você entendeu? Não. Anjo não tem vida própria. A vida que um anjo tem é emprestada. Anjo recebeu vida de Deus. Olha como isso é interessante, gente. Mesmo sendo um ser sem pecado, mesmo sendo um ser que contempla a face de Deus, ele não tem autoridade sobre a própria vida, porque ele não tem condição de se dar vida. A vida que ele tem é porque ele recebeu essa vida de Deus. Aí me aparece Jesus. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Que eu tenho poder para reavê-la, porque eu tenho poder para tomá-la. Gente, a dívida era tão alta que só um Deus grande podia pagar. A dívida era tão cara que só Deus poderia ser o sacrifício que aplacaria a ira do próprio Deus, que nos perdoaria. Nenhum homem, nenhum anjo, ninguém poderia pagar o preço pelo nosso pecado. Só Jesus poderia fazer isso. Seu desafio essa semana, como ovelha dessa casa, tente gastar tempo com esses textos. Se você quiser esse esboço, eu posso te dar esse esboço, com todo o jeitinho que ele está aqui, para que você possa refletir mais sobre isso. Gaste tempo refletindo sobre o Cristo crucificado. Peça ao Espírito Santo, abre a minha mente. Espírito Santo, desvenda os meus olhos. Espírito Santo, eu quero ver a beleza em Cristo que o pastor diz que tem. Vamos cantar juntos. Debaixo desse entendimento,